nesse vídeo, falar de mais um robô. Este robô eu vou chamar de pesquisa preços. E qual é a finalidade dessa videoaula? É explicar o funcionamento do HTTP Request. Existem dois nodes muito utilizados e importantes nessa ferramenta, N8N. Existe o HTTP Request e existe o Webhook. Qual é a diferença entre esses dois? Bom, basicamente quando você está querendo enviar uma solicitação, uma requisição para um outro site e obter respostas dessa requisição. Então, normalmente seriam as APIs, né? As Applications Program Interface, quando você submete uma requisição, um request, para obter dados, e esses dados podem ser em formato binário ou no formato JSON, seria um XML, né? uma linguagem de marcação estendida para se trabalhar com esses dados. Então, esse é o HTTP Request. Mas se na aplicação, na automação, na hiperautomação desenvolvida, houver a necessidade de você receber dados que estão sendo manipulados ou inputs, entradas de dados que estão sendo feitas em uma outra aplicação, aí a gente usa o webhook. Então, basicamente, todos dois servem para comunicação. Mas se a gente tem uma comunicação via API, e o que seria essa API? É uma interface de programa aplicativo, mas que não tem front-end, ele não tem tela. É basicamente você fazer uma solicitação através de um endereço, uma URL, e obter dados desse endereço. E esses dados vêm no formato texto, né? Formato linguagem de marcação estendida, XML, que pode também vir no formato JSON, que é JavaScript, Object Notation. Aí vai depender de como você quer configurar essa recepção. Então, quando você não tem uma tela onde você vai interagir, você simplesmente vai solicitar para aquela API que entre naquela aplicação. Obviamente, aquela aplicação tem que ter disponibilizado isso, o que nós chamamos de API, para, a partir daquela execução, retornar algum dado. Então a gente usa o HTTP Request. Mas se você quer chamar uma aplicação que tem tela, que tem front-end, aí você usa o HTTP, usa o webhook. E aí eu vou mostrar, a gente vai fazer uma aplicação posterior com o webhook, mas essa aqui eu vou fazer com o HTTP Request. Aqui, explicando esse robô de pesquisa preço, nós vamos ter um Schedule Trigger, que vai ser o nosso agendador de tarefas, né, que ele vai executar isso de tempos em tempos. Vamos ter uma codificação. Essa codificação é para formatar os parâmetros que nós vamos passar para o HTTP Request. E vamos ter um filtro, quer dizer, tudo que esse HTTP Request retornar em termos de dados, nós vamos filtrar de acordo com uma palavra-chave, um termo de busca. Esse termo de busca está codificado. E aí é onde você poderia fazer, por exemplo, um formulário onde você iria parametrizar esse termo de busca. Tá? E aí você chamaria esse formulário para um webhook. Então aqui a gente também poderia ter, mas eu vou dar fazer uma outra aplicação com webhook no próximo vídeo. E aqui em seguida a gente vai converter essa saída que veio no formato JSON para um formato de planilha e enviar isso para o nosso e-mail de destino. Né? Vou até aqui sair abrindo agora cada um desses componentes, desses nós, para mostrar item a item. Né? Então esse Schedule Trigger, ele está configurado aqui para um intervalo em dias, né? Pode ser segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, ou você parametrizar. Eu vou deixar aqui dias e vou botar um intervalo de 7 em 7 dias, quer dizer, de 7 em 7 dias, quer dizer, a cada semana, aí você diz, poderia ser aqui weeks, né? A cada semana. Você teria o disparo desse agendador. Mas vamos deixar aqui em dias e de vez em 7 7 eu vou determinar de 5 em 5 dias. Aqui você pode determinar a hora que ele vai executar e a configuração dos minutos. Então esse é o nosso gatilho, que vou clicar aqui para voltar para o nosso canvas, né? Nossa área de desenho. Aqui você pode ativar o seu workflow.
Com ele ativo, então, a partir da primeira execução, ele vai, a cada 5 em 5 dias, estar executando automaticamente esse workflow, essa tarefa, né, esse fluxo. Por enquanto, eu vou deixar aqui inativo. Bom, agora vamos executar para ver o retorno. Então, o que ele retornou? Né? Ele retornou o timestamp, né, de quando foi executado, quer dizer, o ano, o mês, o dia, a hora, minuto, segundo e os milésimos. Então, você tem a data, né, que foi executado e o tempo em que foi executado. Foi executado no dia da semana, que foi aqui no domingo, neste ano, neste mês, neste dia do mês, nessa hora, minuto, segundo, nesse time zone. Então, veja que você tem todas essas informações que você pode utilizar nos próximos nodes. E é o que nós vamos fazer. Por quê? Porque esse HTTP request ele vai fazer uso de uma API. E essa API ela pede obrigatoriamente 2 parâmetros, que é a data de início da vigência e a data de término da vigência. Então, é o intervalo onde essa API vai buscar aqueles dados. Então, esse intervalo nessa API ele foi formatado no padrão ANSI, que é ano, mês, dia. Então, a gente tem que formatar aqueles parâmetros de execução para esse formato. E aí, nós ligamos o node de agendador ao node de função, de código. E o que é que nós temos nesse node? Então, vamos explicar aqui esse código que foi escrito em JavaScript. Lembre-se que esse código também poderia ter sido escrito em Python. Então, ele executa esse código para todos os itens. O mode, aqui você pode escolher para todos os itens ou para cada item que estiver em execução. Então vamos para todos os itens que eu quero que ele execute isso. Eu vou aqui maximizar para que a gente possa olhar esse código passo a passo. Então vamos maximizar aqui e vamos lá. A primeira parte do código, eu estou definindo uma variável, uma constante, chamada data final. Lembrando aqui do padrão, né? São palavras compostas, a primeira é minúscula, e a partir da segunda palavra composta, a primeira é capitalizada. E aqui eu estou usando esse new data, estou instanciando, né? Chamando esta função data, pegando o primeiro dado de entrada, né? Que é o item que veio de lá, do nó anterior, que foi o schedule trigger, no formato aqui JSON timestamp. Então ele pegou aquela data, né, de timestamp 2025, 6/15 lá do formato. Só que a data que ele vai recuperar, certo? Eu quero deixar garantir que o formato dessa data vai ser ano, mês e dia. Porque vejam que a data, o mês pode vir no formato por extenso. Então, eu quero garantir que seja no formato numérico. Por quê? Aquela API pede o formato y, if, if, dd. Então, tem que ser exatamente assim, senão a API vai dar erro. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova data com 15 dias a menos. A partir da execução desse agendador, eu quero que a minha data inicial seja 15 dias a menos. Então, eu vou trabalhar no período de quinzena. A primeira data vai ser da data corrente da execução do workflow, menos 15 dias. Como é que eu faço isso? Então, eu pego a data inicial a partir da minha data final, que é a variável que pegou a data da execução. E essa data inicial, eu vou setar, pegando a data, né, dela, da variável, que é o getDate, menos 15 dias. Então, aí você pode estipular para o intervalo, menos 7 dias, menos 15 dias, menos 30 dias, e aí você vai determinar qual é o intervalo de busca que você quer fazer lá na sua API. E aí eu vou fazer a função para formatar essas datas, né, tanto a data inicial como a data final, no formato ano, mês e dia. Então, criando aqui a função formatar data, que recebe como parâmetro D, né? Então, aqui vai ser executado essa função, formatar data. Então, essa função de formatação vai receber a data inicial e a data final como parâmetros, que vão entrar aqui nesse parâmetro D, né? E vai ser retornado, e a gente até chama numa correta como argumento, né? Mas vai ser recebido com esse argumento, esse parâmetro, e vai ser retornado essa data
formatada com o nome data formatada inicial e data formatada final. Como é que ele vai fazer isso? Recebido aqui esse parâmetro, ele vai pegar o ano cheio, que é o século e o ano, 2025, do D, né, do parâmetro recebido, e vai colocar isso na variável criada, né, uma constante chamada ano. Depois ele vai pegar o mês, lembrando que esse getMonth é de 0 a 11, porque o primeiro mês começa com 0. Então, a gente, para seguir na sequência correta, a gente incrementa 1. E pegando a parte dele, né, que são duas posições. Se essas duas posições, por exemplo, do mês 1 ao mês 9, só vai vir um dígito, então ele vai completar com o lado esquerdo com 0. Então vai ficar 01, 02 até 09. E, obviamente, de 10 a 12 está fechado. Então ele completa aqui o mês. E o dia, a mesma coisa. Vai pegar o getDate, pega o dia, vai fazer o mesmo preenchimento à esquerda, né, do início daquele dado. Então, de 1 a 30 ou 31, então de 1 a 9, ele vai preencher com o 0 à esquerda. E vai retornar esse string, né, no formato ano, hífen mês, hífen dia. Então, quando o return for executado, o que ele vai retornar? A data inicial, no formato que tiver, para aquele formato, ano, mês e dia. 422 separado por hífen, e a mesma coisa para o dado final. Então, executando aqui o nosso node, então vejam que a saída é um item com a data formatada inicial, ano, mês e dia, e a data formatada final, ano, mês e dia. Quer dizer, ele capturou esse ano, mês e dia aqui da execução do scheduler e subtraiu 15 dias para obter a data inicial. E agora, vamos centralizar aqui. Clicando nesse botão, a gente centraliza. O que ele passou para esse item? Ele passou para o HTTP request a data inicial e a data final. Bom, o que eu vou fazer aqui é chamar uma API. Aí eu vou mostrar para vocês alguns sites que vocês podem usar até para fazer os seus testes, suas experimentações, os seus treinamentos. Né? Então, eu vou até aumentar aqui para que vocês possam ver melhor. Esse site aqui, o RESTful-api.dev, é muito usado justamente para se fazer essas experimentações, né? De pegar endereços, né, URLs de APIs para sair testando. Então aqui vocês têm uma série de APIs REST que vocês podem utilizar. Por exemplo, esse aqui, ó, lista todos os objetos. Então, se você copiar isso aqui e colocar no parâmetro do HTTP request, você vai obter todos os objetos, né? Isso aqui vai ser a resposta, né, no formato JSON que você vai obter. Se você botar aqui, esse é de um objeto específico. Então veja que aqui nós temos a URL, essa interrogação diz que a partir daí vão ser os parâmetros, esses parâmetros no formato GET, e aqui nós temos o ID, que é o identificador, né, do item que você quer recuperar, que é o 3, e você está concatenando com outro indicador que você quer recuperar, que é o 5, e concatenando com outro indicador que você quer recuperar, que é o 10. Então ele vai retornar esses 3 elementos. Aqui uma forma de objeto simples, né? Você simplesmente quer um objeto. Aqui você usando o post. Então vamos lá, vejam que aqui nós temos get, e aqui nós temos post, e aqui nós temos put, nós temos patch e temos o delete. São os modos de você executar um HTTP request. Eu posso executar um HTTP request onde normalmente a gente usa get quando a gente quer passar parâmetros para obter alguma coisa. Então, esse formato get, como vocês podem observar, eu posso não passar parâmetros, mas se eu quiser passar parâmetros, eu posso passar os parâmetros aqui. Ó. Então, eles ficam visíveis no campo endereço. O get, quando você quer passar parâmetros que não são dados sensíveis, é tranquilo. E se eu quiser passar parâmetros que são dados sensíveis, tipo um CPF, tipo uma matrícula, tipo um CNPJ, qualquer coisa que você não queira expor, aí você pode passar no formato post. No formato post, você passa os parâmetros, mas esses parâmetros você passa dentro da requisição. Esses parâmetros não vão aparecer aqui em cima, no campo endereço. Mas também servirá para passar parâmetros. Existe o put, que é para você, quando quer atualizar alguma coisa lá naquela outra aplicação.
Então aí você vai passar os dados que você quer que sejam atualizados lá naquela aplicação. É uma forma de você fazer manutenção dos dados quando aquela aplicação lhe fornece uma API para fazer isso. Então, por exemplo, se eu usar esse API RESTful, né, passando aqui esse item 7, ele vai atualizar esses dados. Então, o que ele vai estar fazendo lá é um update, é uma alteração nos dados. Existe o patch, né? Esse patch é quando você quer incluir alguma coisa dentro lá da sua base, você quer fazer alguma correção da sua base. E o delete, quando você quer apagar algum dado que você inseriu ou que você alterou na sua base. Então, esses são os modos que você pode usar quando você usa uma API para fazer uma requisição. Então, vocês podem usar esse endereço aqui, né, como eu já mostrei para vocês, né, que é o restful-api.dev, mas o que eu vou usar é esse daqui. Nós vamos usar esse Swagger UI. Esse Swagger UI é uma área, né, que tem uma série de APIs desenvolvidas. É um editor de APIs, é onde você pode criar as suas APIs. E vamos usar essa API criada pelo dados abertos compras.gov.br para exemplificar esse robô que a gente vai criar aqui de fazer pesquisa de preços de processos licitatórios do governo. Então, essa API, toda vez que vocês quiserem criar uma API, vocês podem ir para esse endereço. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nesse endereço aqui, appswaggerhub.com, vocês podem criar suas próprias APIs, né, e disponibilizar para o público. E muitas organizações criam suas APIs nesse editor aqui, nessa ferramenta de disponibilização de APIs, de RESTful. E o que nós vamos usar é esse API de compras. Aqui eu disponibilizo esse material, né? Aqui você tem o material e o endereço, né, do acesso do manual, onde tem falando de todas essas APIs, quais são os parâmetros que são passados para cada endpoint da API e quais são os dados que são retornados. Então, lembre-se que as APIs, que são essas interfaces de integração entre uma ferramenta e outra, ou entre uma aplicação e outra, ou entre um software e outro, você tem os parâmetros que você tem que passar, que são definidos naquele web method, que é o endpoint, e tem os dados que você vai receber com base nessa solicitação. Então, é sempre bom você olhar o manual que foi criado, onde se define todos esses parâmetros. Ou você ir direto lá no seu Swagger daquela ferramenta disponibilizada, daquela API disponibilizada, e você vai ter todo os métodos, web methods disponíveis, né, os endpoints disponíveis. Então, o servidor, ele tem esse endereço aqui. Deixa eu maximizar aqui para vocês verem melhor, que é o HTTPS, que é um HTTP seguro. Eu vou mostrar aqui o endereço, né, que são os dados abertos, tá? Como vocês podem ver aqui, .compras.gov.br, Swagger UI. Ele tem uma característica bem interessante, né? Você tem aqui, como eu falei, esse link, né, que seria a URL server, né, que deve ser colocada no início de todo a chamada da API, e aqui embaixo os endpoints, né? Então eu vou dar um exemplo, né, com o endpoint que eu estou usando ali no N8N para exemplificar. Então vou pegar esse aqui, né, que são das atas de registro de preço, tá? E esse específico aqui, que é o consulta ata de registro de preço item. Veja que você tem vários, né, endpoints. Você tem o que consulta as atas, consulta uma ata específica por um ID, que consulta os itens da ata. Então, clicando aqui, ele fecha, e consulta um item específico da ata. E aí vem dos contratos, fornecedores. O mais interessante é que quando você, nessa documentação, né, do endpoint, você vê aqui todos os parâmetros que você pode passar para obter, né, o retorno daquela API.
Observem que só temos dois aqui que são obrigatórios, né? A data vigência inicial e a data vigência final. Então, eu posso testar, inclusive, na própria ferramenta, né, nesse hub de APIs, né, o endpoint. Então, eu vou clicar aqui para testar. Né? Então, veja que ele está pedindo aqui a data de vigência de início. Observe que ele pede nesse formato. Então, vamos botar 2025 de janeiro de 1 até a data corrente, né, que hoje é onde eu estou fazendo a gravação desse vídeo, 15 de junho. Então, 2025 de 5/15. Bom, feito, esses são os únicos parâmetros obrigatórios, eu vou mandar executar. Então, quando você manda executar, ele vai trazer aqui o retorno, né, do endpoint. Então, vocês podem ver aqui a resposta, né, o response body, que seria o corpo, né, o response headers, o cabeçalho, e o que é que vem, né, como resposta desse endpoint. Aí o mais interessante que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, a facilidade que nós temos com essa ferramenta. Se vocês quiserem usar este link, então bastaria copiar esse link aqui e colocar num HTTP request, lá no seu N8N. Isso aqui é o que nós chamamos de formato GET, que observe que os parâmetros estão sendo passados dentro do próprio endereço, então ele fica visível lá no campo endereço da chamada da API, né? Que é a página, você está vendo a primeira página, o tamanho da página, que seria a paginação, aqui o default é 10, você pode botar 100, 500, que seria a quantidade de itens que vão aparecer por página, e aí você vai fazendo a paginação. Quanto maior, mais demorado fica o retorno, porque ele está trazendo toda aquela quantidade. Então, interessante, a paginação default é 10, porque você vai navegando de 10 em 10, ele vai trazendo em background. E a data de vigência de início e fim. Mas observem que aqui em cima, você tem um get, né? Da mesma forma, só que aqui você tem um parâmetro, que é o "-h", que é o header, onde você tem que ele aceita, quer dizer que o cliente que vai receber os dados dessa submissão, né, ao servidor, aceita qualquer tipo de dado como resposta. Então é isso que esse accept quer dizer. E se vocês olharem, né, nós temos aqui a URL com os parâmetros, igual aqui, a requisição da URL abaixo, mas veja que ele tem aqui um copy URL. Né? Esse copy URL, que tem um parâmetro de entrada "-x", que é o get, para dizer qual é o modo, e tem aqui os parâmetros na linha. Se você não quiser colocar esses parâmetros, né, dentro da linha, para não ficarem aparecendo lá no campo endereço, você pode copiar isso aqui, né, clicando aqui você copia. Obviamente, se a ferramenta que você estiver usando de fornecer APIs não tiver, você seleciona sua linha e copia, e veja o que é que o N8N permite. Eu vou aqui colocar um HTTP request. E veja que no HTTP request, que é esse componente, eu vou até botar ele aqui fora só para mostrar, né? Ele está vazio, né? Não tenho aqui a URL. Aqui é onde eu colocaria esses parâmetros manualmente, se eu quisesse. Mas veja que se eu copiar essa URL aqui, vamos fazer o caminho, exemplificar aqui. Se eu copiar essa URL, vamos voltar aqui, ele vai funcionar. O detalhe é que quando eu executasse essa URL, esses parâmetros ficariam visíveis aqui em cima. Uma outra forma que eu tenho de fazer isso é sair criando esses parâmetros dentro desse componente. Deixa eu apagar isso aqui. Do tipo, eu vou colocar aqui cada um dos componentes. Por exemplo, página, o valor é 1. Vou adicionar aqui tamanho da página, e o valor é 10, ou 100, 50, o tamanho da página que você quiser. O detalhe é que, se tiver muitos parâmetros, você vai criando um por um. Aí vem a vantagem daquele copy URL. Vou apagar isso aqui, tá? E vou simplesmente, na página, copiar esta linha aqui. E dentro do meu N8N, onde tem esse import, o copy URL, eu vou colocar aquele comando aqui e importar.
o que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui em importar, ele vai colocar a URL aqui, somente a URL, e os parâmetros ele mesmo já criou, tá vendo? Então, página 1, tamanho da página 10, a data de vigência inicial, a data de vigência final. E que aceita qualquer tipo de retorno lá do servidor. Quer dizer, quando a ferramenta que permite você utilizar as APIs, fornecer o CURL, copy URL, é só copiar e no NTN clicar ali naquele importar o CURL e aí pronto, ele já preenche para você. Se você não quiser ficar no formato GET, né, você ficar aqui no formato POST, ele vai passar os parâmetros. Então, explicado isso, né, nós entendemos o HTTP Request. O HTTP Request, então, é o nosso método que vai fazer uma consulta lá na base de compras do governo federal, dentro desse intervalo, né, de 31 de maio de 2025 até 15 de junho de 2025, vai trazer todas as atas de registro de preço. Então, vamos mandar executar, e aqui nós vamos obter o retorno, que são as atas de registro de preço. Então, veja, o número da ata, o código da unidade gerenciadora, o número da compra, o ano da compra, o código da modalidade de compra, a data da assinatura, a data de vigência inicial, a de vigência final, o número do item, o código do item, a descrição do item. Então, veja lá, o botijão para gás, uso doméstico, capacidade cerca de 13 quilos, o tipo item, a quantidade homologada do item, a classificação do fornecedor, o número interno do fornecedor, o nome e a razão social do fornecedor, a quantidade de homologação do vencedor, o valor unitário, o valor total, o máximo de adesão, o nome da unidade gerenciadora, o nome da modalidade de compra, o ID da compra, o número do controle do PNCP, que é o Plano Nacional de Compras, né? Então, esse é o formalismo que nós temos hoje dentro dos governos para fazer pesquisa de ata de registro de preço e contratos, a data de hora de inclusão, a data de hora de atualização, a quantidade empenhada, o percentual maior de desconto, a situação do SICAF, a data hora de exclusão, o item excluído, o número de controle do PNCP da ata, o código do PDM e o nome do PDM. E aí esse é o nosso primeiro registro. Aí temos o segundo registro, que lembre-se que a gente começa sempre com o índice 0, né? Então esse é o índice 0, esse é o índice 1, aí temos o índice 2, que seria o terceiro registro, que é um conjunto para análise e composição básica para a construção de biblioteca para RNA mensageiro. E aí vamos ter todas as atas de registro de preço, né, que foram retornadas conforme o endpoint daquela API que foi utilizada. Só que eu quero fazer uma pesquisa, eu não quero enviar para o destinatário a automação que está sendo realizada todas essas atas. Eu quero as atas que satisfaçam a uma palavra-chave. Aí eu estou conectando esse HTTP request a um code, um function, que é o filtrar por termo. Então vamos analisar esse JavaScript. Veja, aqui eu poderia dar um exemplo com um webhook, que é justamente pegando um dado externo, um formulário, por exemplo, onde você colocaria o termo, e esse termo seria usado para fazer essa pesquisa nesse retorno do HTTP request. Nós faremos um exemplo desse no próximo vídeo com o webhook. Vamos olhar aqui o código, né? Então, esse resultado está trazendo toda essa lista de resultados obtidos no HTTP request, e aqui eu estou criando a variável, né, o const termo busca. Eu estou botando que aqui é um componente. Então ele vai pesquisar esse substring componente dentro da string, que é aquela descrição item. E quem tiver ou estiver contido componente dentro da descrição item, então esse valor vai ser retornado como output para o próximo nó. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada encontrados, onde o resultado, que tem todos esses itens aqui, vão ser filtrados, item a item, onde a descrição, que é a descrição item, que é esse campo aqui, transformado em letras minúsculas, que é esse to lowercase, para que ele faça a comparação independente de maiúsculas e minúsculas. Verificando se existe esse termo de busca, obviamente também transformado
em letras minúsculas, né, em lowercase. Se existir, então ele faz a inclusão dessa descrição desse item dentro desse encontrados. E no final, ele mapeia esses itens no formato JSON, fazendo o retorno daqueles itens que possuem a palavra-chave componente ou a que você especificar no código. Feito isso, vamos executar. Então, tivemos dois itens dessas descrições que possuem a palavra, o substring componente. Então, se a gente olhar aqui, ó, nesse item, conjunto para análise, composição básica, conversão do dsDNA, tal. Então, aqui em algum ponto nós temos componente. Então, ele encontrando aquele substring dentro da string, e esse não precisa ser exato, a forma que a gente está buscando é se contém. Então, mesmo aqui estando no plural, se ele contém componente, ele retorna esse item e faz a inclusão dentro dessa variável, que é o que vai ser retornado. Então, nós passamos esses itens encontrados, que tem como o substring a palavra, o termo de busca, e o que nós vamos fazer agora é converter esse formato JSON, porque vejam que ele retornou no formato de JSON. Então, a gente tem isso aqui no formato JSON. O que eu quero é transformar isso aqui numa tabela Excel. Então, aí eu uso esse componente, né, que eu vou vir buscar aqui, que é o convert. E quando vocês digitam aqui, vai aparecer o convert file. Este componente, ele permite você converter para vários módulos, né? Então, quais são as operações de conversão que eu tenho disponível? CSV, HTML, ICS, o JSON, ODS, RTF, arquivo texto, XLS, XLSX, ou se tiver imagem, o base 64. Então, vamos converter para um Excel XLSX. E o campo que nós vamos usar como campo de saída, né, o output, é um campo que a gente vai chamar de dados. Então, vamos executar. E aí ele gerou esse binário. Esse binário, se a gente for fazer o download desse binário aqui, vocês vão ver que ele vai baixar um arquivo, que é um arquivo Excel. Então, vamos abrir esse arquivo. E aí, como ele encontrou apenas dois itens, né, então nós temos os dois itens aqui, com todos os campos que fazem parte, né, daquele JSON. O número, data, registro, o código, aqueles campos que a gente falou lá, certo? E a descrição do item, que tem a palavra componente dentro dessa descrição. Muito bem, então, só para a gente verificar, eu vou abrir aqui. Então, se a gente colocar aqui na descrição do item, tá, a gente tem a palavra componente aqui, descrição do item, a gente tem a palavra componente aqui. O que nós vamos fazer agora é encaminhar para o e-mail. Então, a saída desse node, a gente vai passar para o e-mail. Então, aqui eu vou encaminhar. Já está com a credencial, né, para usar o e-mail, vou mandar uma mensagem, a operação é envio, vou mandar para esse e-mail aqui, o título vou chamar de atas de registro de preço, vai ser no formato HTML, e a mensagem, aí veja, a mensagem, eu vou pegar aqui, assim, colocar o seguinte texto, ata de registro de preço da API, e aqui vem dados abertos, compra GovBR, encontrados, aí eu quero dizer aquele período que eu especifiquei ali, né, que é a data corrente, menos 15 dias, ou menos 30, a forma que você codificou lá. Então, vocês já sabem que se você vier aqui, você vai ver todos os nós que foram utilizados. E um desses nós é o code datas. Então, aí você clica e arrasta para colocar as datas que você obteve e que você está considerando como filtro. E aí a saída vai ser essa, né? ARPs, da API, dados abertos compras gov, módulo ARP2, consulta a ARP item, encontradas entre 31 de maio a 15 de junho, com uso do termo de busca informado. Então, tá um ponto aqui, e se a gente mandar executar, ele vai encaminhar esse e-mail para o destinatário. Então, se a gente abrir aqui o e-mail, chegou aqui, atas, registro de preço, com a mensagem, e em anexo, aquela planilha. Como é que eu faço para anexar a planilha? Lá, dentro do nosso objeto, na opção de Options, você vai selecionar o Attachment e vai colocar o nome, que é data, o DIRA, né, que é o nome que nós determinamos como saída,
Então, esse binário vai ser atachado aqui no e-mail. E aí, quando o destinatário receber, vai vir com o e-mail, com um anexo, que é as atas selecionadas dentro desse período. Consequentemente, se eu ativar, vamos voltar aqui para o NTN, se eu ativar isso aqui, se eu ativar o nosso workflow, o que vai acontecer? A cada 5 dias, a partir desta execução, ele vai pegar a data corrente dos próximos 5 dias, vai subtrair 15 dias para obter o intervalo inicial e vai fazer o fluxo. Então, de 5 em 5 dias, aquele e-mail ou os e-mails especificados vão ficar recebendo uma planilha de anexo das atas de registro de preço que contém a palavra ou as palavras-chave de busca especificadas na sua automação. Bom, com este vídeo nós vimos como usar o HTTP Request usando APIs. Espero que tenham gostado e o próximo vídeo veremos mais nodes. Um abraço.